Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e hoje eu queria falar de um tema bem interessante. E eu só queria dizer que vocês provavelmente não vão ouvir, mas agora é meia-noite e 53, quase 1 hora da manhã de um ano novo, hein? Primeiro dia de janeiro de 2026. Então tá rolando um pancadão aqui do lado, mas normal. É ano novo, tudo certo. Ainda bem que em dias normais aqui do lado dos vizinhos não fazem isso, porque realmente me incomodaria bastante. Enfim, mas indo pro tema principal do vídeo. Nesse vídeo eu queria falar sobre um tema bem interessante. Na verdade, é mais uma opinião pessoal e uma reflexão, né? Sobre. Será que a gente fracassou como espécie? Será que a gente tá avançando, né? Olha só, esses dias eu tava vendo um vídeo. Dizer que eu tô estudando é muita sacanagem, porque eu não tô estudando, eu tô vendo um conteúdo ou outro sobre hinduísmo, né? E alguns conceitos sobre, como, por exemplo, karma, dharma, algumas castas indianas, sobre alguns deuses indianos também, né, o hinduísmo de maneira geral, e sobre o Bhagavad Gita, né, que é um livro sagrado indiano. Eu ia falar um livro sagrado hindu, mas eu acho que possivelmente deve estar errado tanto falar um livro sagrado hindu como falar um livro sagrado indiano, né? O Bhagavad Gita, eu não sei se ele seria uma espécie de Bíblia hindu, né? Mas talvez ele seja até muito além disso, é um livro sagrado e tudo mais, né? E aí eu tava vendo lá várias questões ultra. Depois de. Eu tentei ouvir o audiolivro, tem 4 horas, mas eu desisti em meia hora, porque, assim, são muitos conceitos que levariam muito tempo pra lembrar disso, pensar, refletir. E assim, eu não tava tendo muito progresso. Então eu resolvi ver meio que umas videoaulas e uns resumos. E algumas pessoas falando sobre o Bhagavad Gita, né? Em vez de ouvir realmente o audiolivro ali propriamente tirar minhas próprias conclusões, que seria o correto, né? Mas enfim, embora eu tenha começado a falar desse jeito e falar sobre hinduísmo de maneira geral, esse vídeo não é sobre hinduísmo, mas sim algumas reflexões que o hinduísmo me causou, né? Seguinte, hoje a gente vive numa sociedade é, assim, as pessoas elas estão em uma constante mudança com base no que acontece no mundo, né? Choque de cultura, choque de culturas, o tempo passando, novas tecnologias, economia e tudo mais. As pessoas elas estão cada vez mais se desprendendo da essência delas, né? E qual que é a essência delas? Depende muito de onde a pessoa é, né? Mas hoje em dia a gente vive numa terra mais unificada, mas se você volta no tempo para diversas civilizações antigas que tinham suas crenças riquíssimas, né? Então, eu digo até anterior, cara, sei lá, antes do cristianismo se espalhar pela Europa, né? Eu falo de tribos africanas, eu falo sobre é, o hinduísmo propriamente, eu falo sobre a América Latina aqui com os incas, os maias, os astecas. Cada um tinha a sua cultura super desenvolvida, sua sociedade super complexa. Criavam cidades ali, criavam. Cara, coisas inimagináveis. Tudo que a gente tem hoje, praticamente, de conteúdo, né? Muitas invenções também, mas tudo que a gente tem basicamente de conteúdo aí na Netflix, streamings no geral, cara, nada isso supera a vida real. O que essas sociedades no passado viveram. Pô, é difícil se concentrar com barulho alto aqui. Mas o que essas sociedades no passado viveram assim, se você juntar todas, Império Romano, disputas pelo poder, né? Assassinatos, guerras, estratégias. Cara, se você volta para estudar o século passado, com toda aquela questão de países europeus fazendo a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, países europeus principalmente, né? Todos os movimentos que se originaram, né? Nacionalismo, fascismo e outra palavra que termina com ismo que eu não quero dizer aqui. E o choque e o que isso gerou na sociedade, né? Isso tem reflexos sociais até hoje, né? Então, assim, isso é incrível de se estudar. Isso aconteceu no século passado. Imagina o impacto que essas sociedades do extremo passado, né? De 1000 anos, 2, 3 mil anos atrás, tiveram na sociedade atual, né? Cara, eu posso até voltar um pouco mais e falar, sei lá, da questão de pequenas tribos, como mais ou menos o livro Sapiens fala. Eu tenho até uma cópia do Sapiens aqui, eu deveria
falar um pouco sobre. Um dia eu quero fazer um livro sobre alguns conceitos desse. Um dia eu quero fazer um vídeo sobre alguns conceitos desse livro que eu particularmente acho muito bons. Mas enfim. Cara, hoje a gente vive numa sociedade, então. Para as pessoas que vivem hoje, talvez você pense que a gente tá vivendo uma boa época para se viver. Pelo menos esse era o conceito que eu tinha, essa era a opinião que eu tinha quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade. O que que eu pensava? Olha só. A gente tá em uma sociedade onde não existe guerra. Olha a minha cabeça, não existe guerra. Claro que existe guerra, né? Lá no Oriente Médio as pessoas estão se matando, sei lá por quê. Enfim, ainda tem guerra, tá? E a guerra, ela não é só no sentido de, por exemplo, dois países lutando entre si. Cara, a guerra ela vai muito além disso. A gente tá em guerra constantemente contra nós mesmos, tentando ser uma pessoa melhor, lutando contra o seu eu interior. A gente tá brigando com outras pessoas também, o que também, de certa forma, é uma guerra, né? Natureza, bicho predando o outro. Então, o conceito de guerra, ele tá muito além de um país lutando contra o outro, né? Colocando soldados no campo de batalha. Mas, claro, quando se pensa em guerra, é isso que a gente pensa, né? Pois bem, enfim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Então, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu pensava isso. Pô, a gente vive uma época onde existe relativa estabilidade econômica. Eu posso trabalhar, me alimentar, comer e tudo mais. E tem tecnologia. Eu posso chegar em casa e descansar. Eu tenho muito mais conforto do que um rei da Idade Média tinha. Olha, de certa forma, esse pensamento não tá errado. Realmente, a gente pode hoje em dia ter muito mais conforto do que o rei da Idade Média tinha se você ganha, sei lá, sei lá, se você ganha 10, 15 mil reais, muito provavelmente você vai ter um conforto muito superior ao que o rei da Idade Média tinha. Eu ia chutar, tipo, sei lá, menos dinheiro, tipo, quem ganha um salário mínimo comparado às condições, mas eu não sei, eu acho que são coisas a se comparar, né? E aí você pode pensar, putz, mas um rei da Idade Média, como assim? Tem que parar pra pensar que esse rei, ele tava constantemente, ele tinha que dormir de olho aberto, porque provavelmente as pessoas queriam o poder do reino, ele poderia sofrer um golpe de estado a qualquer momento, né? Ser um rei deve ser extremamente difícil. Governar uma coisa, um país, um reino, deve ser muito difícil, muito complicado mesmo, não é pra qualquer um, tá? As pessoas tendem a pensar só no melhor, mas deve ser extremamente complicado, imagino. Enfim. Então, mas a gente tem mais confortos. Por exemplo, a gente tem tecnologia, um ventilador, um monitor, entretenimento. Não que isso seja bom, tá? A política do pão e circo aumentou com tanto entretenimento, mas é lá que eu vou chegar. Na verdade, eu tô falando várias coisas nesse vídeo, mas eu quero chegar em um específico. Eu falei das sociedades antigas, falei do hinduísmo, falei da religião, né? A gente vive hoje uma sociedade, então, que colheu todos os frutos do que as sociedades antigas plantaram, né? A gente hoje tem muito mais conhecimento. As pessoas que estudaram, dedicaram a vida a estudos no passado, escreveram, né? Elas fizeram registros do que elas descobriram e pessoas nas outras gerações foram estudando sobre, desenvolvendo, melhorando. Hoje em dia existe um método científico, então a gente está vivendo em uma época de ouro da ciência, digamos assim, né? Enfim. A ciência avança cada vez mais, novas tecnologias, graças ao que pessoas do passado estudaram, e a tendência é que isso continue. Só que cada vez mais, o ser humano ele perde aquela essência dele, de morrer com honra, sabe? E esse conceito de ter um propósito, morrer com honra, ele depende muito mais. Ele depende bastante da sociedade que você vive, né? Só que não só isso. Por exemplo, uma pessoa que viveu na Idade Média. Tem o filme Forrest Gump, e se você se lembrar do Tenente Dan, você sabe que o Tenente Dan ele deveria ter morrido na Guerra do Vietnã, mas o protagonista salva ele. Só que ele fica sem as duas pernas, né? E o Tenente Dan, ele é de uma família de militares que todos morreram em guerra, então isso é mostrado no filme. Guerra Napoleônica, sei lá, Segunda Guerra Mundial, aí a Primeira Guerra Mundial, e aí teve a Guerra do Vietnã agora, no filme, né? Então, isso, para muitas pessoas, era ter um propósito, era morrer em uma guerra ou voltar como um herói.
né? E aí, o tempo. Inclusive, para muito jovem hoje, tá? Eles têm esse sonho aí de, nossa, como eu queria ser um homem que viveu, um homem americano que viveu ali, tendo uma esposa bonita aos meus 22, 25 anos, ir pra guerra e morrer pelo meu país. Esse é o sonho dos caras, né? Tanto que quando teve a guerra da Ucrânia, muita gente foi pra Ucrânia lutar, imagino que tivesse esses mesmos ideais. Eu não tô caçoando aqui, tá? Enfim, as pessoas, hoje em dia, elas estão meio desesperadas por um propósito de vida. Eu entendo isso, eu também tô nesse bolo. A gente tá vivendo uma sociedade meio sem propósito hoje. As pessoas não sabem muito bom, não sabem muito bem pra onde elas querem ir. A gente vive em um país onde não existe um grande senso de comunidade. As pessoas não se veem como brasileiras. E falando especificamente do Brasil, né? O mundo todo tem problemas, mas o Brasil especificamente ele tem também esse problema, né? De as pessoas não se verem como parte de uma nação e não terem orgulho de serem brasileiras. E aqui eu tenho que tomar cuidado, porque aí já talvez puxe para um discurso de nacionalismo e isso tende a ser até perigoso. Algumas pessoas não gostam disso, enfim, não quero também dizer que isso é bom, que isso é ruim, enfim, não tenho propriedade para dizer do que eu tô falando, só sei que isso pode ser perigoso até. Esse sentimento extremamente nacionalista, né? Ele pode propiciar coisas como racismo, né? O que não é bacana, xenofobia. Ah, você não é do meu país, eu não quero você. Mas enfim, voltando sobre a questão do propósito. Nessas sociedades antigas, então, você tinha várias filosofias e crenças de como a pessoa deveria viver, como ela deveria se portar, como aquilo deveria se desenrolar durante a vida, o que ela deveria, qual papel social ela deveria desenvolver e praticar, e por fim morrer feliz, morrer como uma pessoa que contribuiu para a sociedade e tudo mais. Então, por exemplo, no budismo, você buscar a iluminação, ou em alguma sociedade. Eu não conheço muito bem as sociedades antigas astecas, maias e incas, né? Além do que a maioria das pessoas conhece. Mas, sei lá, essas sociedades elas tinham então um conceito do que você deveria fazer durante a sua vida, né? Você nascia em meio a esse contexto social, conhecia as pessoas, sua família, sua tribo, tinha uma vida de caça, de coleta, de trabalho pelo seu sustento da sua aldeia, se casava, e aquilo era felicidade pra você. Era feliz, tinha filhos, adorava o seu Deus, né? E você não se questionava se aquele Deus era verdade ou não, você adorava o seu Deus fervorosamente e você morria como uma pessoa feliz daquela sociedade, né? Então, se você volta pra uma pessoa que adorou uma figura religiosa, um deus, né, um totem, sei lá, um caçador-coletor, que adorou um totem da caça, porque ele gostava muito. Na verdade, ele sempre pedia, quando ele ia caçar com os membros da tribo, ele sempre rezava, pedia para aquele totem, para aquele deus que era representado pelo totem, que ele tivesse uma boa caçada, e ele teve uma boa caçada até o momento em que, por exemplo, um tigre matou ele. É um exemplo extremamente hipotético, mas. Enfim, enquanto ele viveu, enquanto ele adorou aquele deus, aquele totem, independente se isso é real ou não, ele teve uma vida, um propósito. Ele fez o que ele tinha que fazer e morreu, né? E hoje a gente tá meio sem propósito ali e tudo mais. É muito difícil estabelecer isso. Então, hoje a gente tem foguetes, a gente avança na medicina, a sociedade está cada vez mais progredindo, progredindo, progredindo. E eu não quero dizer, eu não quero questionar se o progresso é bom ou ruim. Mas, sabe, no final das contas, se a humanidade tivesse continuado sendo uma espécie, sei lá, Idade Média ali, uma sociedade que adorava os seus deuses, que tinha a sua sociedade, as pessoas tinham os seus trabalhos, tinham a sua vida normal e depois morriam, se em algum momento caísse um asteroide na Terra ou acontecesse uma grande peste, muito pior do que a peste negra, e a humanidade toda acabasse ali, essas pessoas teriam cumprido o papel delas, né? Jamais o papel do ser humano foi explorar outros planetas, foi, sei lá, avançar extremamente a ponto de praticamente não se tornar humano, sei lá, criar tecnologias e virar um ciborgue, transcender a humanidade. Não que isso seja ruim, novamente, eu volto a falar. Isso é muito bom, a humanidade é incrível, ela consegue se superar cada vez mais. Só que
essa sociedade medieval, essa sociedade do indígena do passado que tinha suas crenças e as pessoas morreram, eles também não eram atrasados, eles tinham a cultura deles riquíssima e eles tiveram uma vida que eu imagino, quem sou eu pra dizer, eu não vivi nessa época, mas eles talvez tivessem sido muito felizes. Isso não é sinônimo de que eles não tiveram progresso, muito pelo contrário, eles foram essenciais para o que a gente tem hoje e eles morreram como pessoas, entre aspas, felizes. Novamente, eu não posso dizer se eles foram felizes ou não, mas o que eu quero dizer não era um problema viver nessa sociedade no sentido de, tipo assim, você nasceu sem propósito. Às vezes, esses caras vivendo lá no passado, eles tinham muito mais propósito, eu aposto que sim, do que uma pessoa da sociedade de hoje. É muito difícil encontrar propósito na sociedade de hoje. Olha, eu queria encerrar esse vídeo meio sem pé nem cabeça falando de um colega meu do trabalho, chamado carinhosamente por mim de Vitão. Cara, ele sempre dizia o seguinte, quando a gente tava lá trabalhando, eu brincava com ele, né, no sentido de, pô, Vitor, a gente tá aqui trabalhando, vou ter que trabalhar, porque a gente tem que viver, pagar aluguel e tudo mais. E eu começava a me questionar sobre o que é a vida e tudo mais. E aí ele dizia o seguinte, eu preferia muito mais ser um camponês na Idade Média plantando arroz. Aí eu olhava pra ele e começava a questionar, né? Um camponês, cara, eu acho que não existe uma vida pior. Porque a sensação que a gente tem hoje é que ser um camponês, uma pessoa que trabalhava na roça na Idade Média, é uma vida terrível. Mas, cara, talvez não fosse. Como eu disse, talvez essa pessoa que plantava arroz tivesse muito mais propósito do que a gente tem. Trabalhava ali pro senhor feudal, né? Não tinha terras próprias, só que não existia capitalismo naquela época, né? De você tem que lutar para ter seus bens materiais, não sei o que. Não existia isso. Tudo não era seu, mas você tinha festas do reino, você podia viver uma vida feliz e não levar nada. É tipo isso, se preocupa ali com o que você tem que fazer para comer e tudo mais. Cuidado com os anos de peste. Então, não necessariamente a vida dessas pessoas era extremamente infeliz, tá? E é isso. Pra gente pode parecer uma vida sem propósito, uma vida extremamente cansativa e ruim. Mas se você pega uma pessoa que vive uma vida de, sei lá, receber um salário mínimo hoje em dia, ter um subemprego, ter que trabalhar 4 horas, pegar um metrô, aliás, ter que ficar 4 horas no metrô, assim, o extremo do absurdo, aquele cara que é o exemplo citado em um fórum comunista, sabe? Talvez realmente plantar arroz seja infinitamente melhor do que isso, porque tem seus lados ruins, mas também tem muitos lados bons, né? Na Idade Média, no caso. E é isso, cara. Eu não sei exatamente sobre o que foi esse vídeo aqui. Eu tenho que começar a fazer um roteiro direcionado, né? Eu sinto que esses vídeos eles são meio sem pé nem cabeças. Eu começo a jogar, cuspir ideias aqui, cuspir pensamentos que às vezes não tem nada a ver, mas na minha cabeça eles fazem sentido e eu não chego a uma conclusão. Mas é isso, cara. Se você assistiu até aqui, obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.